Devo limpar as orelhas do meu pet? Qual é o certo? Você sabe? Este é o assunto do vídeo de hoje. Você está no canal Dr. Pets. Meu nome é Luiz Américo de Borba, sou médico veterinário. Sou especializado em dermatologia veterinária há 18 anos, trabalhando na área, com muita experiência, e vou falar hoje com vocês sobre a limpeza nas orelhas. É muito importante que a gente saiba primeiro um pouquinho de anatomia, tá? Então aqui nessa foto a gente vê, então, nós temos o canal horizontal, que a gente chama, que é esse canalzinho que vem do tímpano até começar a curvatura. Depois a gente tem uma leve curvatura e a gente tem o canal vertical, tá? Que é esse canalzinho que vem para cima. Então a anatomia da orelha, então o conduto auditivo dos animais, eles têm aproximadamente de 3 a 5 centímetros de comprimento, né? Então o canal auricular dos seres humanos é mais curtinho, cerca de 1,5 a 2 centímetros. Então o canal auricular dos animais, né, principalmente dos cães, é bem mais longo, né? Isso vai trazer algumas complicações a longo prazo, né? Algumas predisposições a otites, né? Enfim, o gato, ele tem um pouquinho, o conduto auricular é um pouquinho mais curto e consequentemente ele tem menos problemas. A gente também nós temos diferenças anatômicas importantes. Então os cães têm orelha tombada, né, que são aqueles com a orelha caída, que a gente chama tombada. Esses terão mais predisposição à otite do que os animais com a orelha ereta, né, com a orelha em pé. Isso altera um pouquinho a anatomia e consequentemente facilita a apresentação de complicações, de problemas. A gente tem também diferenças de raças, então raças que têm maior produção de cerume, né, que são algumas raças específicas, tipo o Cocker, né, o Basset Hound. Então nós temos algumas predisposições também relacionadas a alta produção, né? Então, independente de raça, tem animais que têm uma alta produção de secreção, e isso tudo vai favorecer, então, o crescimento bacteriano ou fúngico daquela região, consequentemente favorecendo a inflamação e muitas vezes a infecção também. Tá? Agora, o que a limpeza tem a ver com isso? Então, assim, eu sou muito questionado aqui no consultório se eu devo limpar as orelhas dos meus animais. Eu recebi orientação que eu devo limpar toda semana. Como é que eu devo limpar? Então, eu acho que o principal problema não está nem na limpeza em si, mas em como fazê-la, né? Como é que você faz a limpeza? Normalmente a recomendação, né, as pessoas falam, eu pego um cotonete, eu pego um algodão, eu pego e vou limpando ali a orelha. Então, voltando à foto aqui, dá uma olhadinha nessa foto, uma foto ilustrativa, então, que tem o conduto auditivo. Então, essa foto aqui, ela mais ou menos mostra pra gente o caminho, né, que faz desde o canal vertical, começa lá em cima, até o canal horizontal, região do tímpano. Toda essa região, gente, ela é coberta por um tegumento, por uma parte epitelial, uma parte da pele, e consequentemente nós temos os anexos da pele também, né? E nesse caso aqui, importantes para a gente saber, são as glândulas, né? Então a glândula sebácea, que produz a porção sólida do cerume, e a glândula ceruminosa, que vai produzir a porção líquida do cerume. Então uma misturinha dessas duas glândulas é que vai ocasionar o cerume, que é uma secreção natural que vai proteger, hidratar, apreender partículas, né, que vêm suspensas no ar, e essas células, elas têm um movimento ciliar de dentro para fora, e esse movimento ele vai fazer com que o cerume ele venha, né, saindo lá de dentro para fora, que esse é o movimento natural. O que acontece é que a anatomia, como eu expliquei anteriormente, então a orelha tombada, nós vamos ter um microclima alterado, ou seja, aumento de temperatura local, natural, por causa da orelha tombada. Consequentemente, você vai ter aumento da produção dessas glândulas, que vai aumentar a quantidade de cerume. Isso por si só já é um indicativo de um início, talvez, de um problema, porque se você tem aumento da secreção, você vai ter aumento da oferta, principalmente de material orgânico, e esse material orgânico ele vai predispor o crescimento ou bacteriano ou fúngico, dependendo da glândula envolvida. Se for glândula sebácea, são as leveduras que são as favorecidas, e se forem da glândula ceruminosa, que é praticamente fosfolipídio, né, a secreção dessas glândulas, as favorecidas serão as bactérias.
Então, quando você tem um aumento dessa biota, você vai ter, consequentemente, uma predisposição de crescimento, né, ou fúngico-bacteriano. Gostaria que você, se você estiver gostando, dê um joinha, não esqueça, não deixa para o final, ajuda a gente que a gente está começando nessa plataforma para esse vídeo ser divulgado para mais pessoas, tá? Vai ser bastante importante que você se inscreva também no canal, compartilhe com seus colegas, com seus amigos nas redes sociais para a gente crescer e valorizar esse nosso espaço aqui, tá bom? Então vamos continuar com o nosso assunto? Bom, dito tudo isso, a gente vai ter que ter uma ideia de que se houver aumento da secreção, tanto da secreção da glândula sebácea ou da glândula ceruminosa, nós vamos ter que prever talvez algum tipo de limpeza, ou seja, remover esses resíduos que estão lá, porque esses resíduos eles vão favorecer o quê? O crescimento fúngico ou bacteriano, ok? E aí que entra a limpeza. Então, quando que eu preciso limpar as orelhas dos meus animais? Então, toda vez que a gente percebe um aumento, um acúmulo de secreção nas orelhas, ele deve ser removido, certo? E como é que você faz a remoção? Então, assim, devo usar cotonete, devo usar uma pinça, devo usar algum tipo de material? E a resposta é não, você não deve usar nem pinça, nem suaves, que são os cotonetes, né? Nem nenhum tipo de material para a limpeza. Então, a limpeza nas orelhas é feita basicamente com produtos, gente, tá? Então, esses produtos são esses removedores, esses limpadores que a gente tem no mercado. A maioria dos limpadores que a gente tem no mercado são de ótima qualidade. Eles têm uma função bem interessante, todos eles são bons limpadores, né? Então, tem alguns que têm uma função mais hidratante, uma função mais ácida, uma função mais neutra, né? Então tem um pH neutro, tem um pH ácido. Então depende muito daquilo que você deseja. Eu gosto de usar, quando você principalmente não tem nenhuma alteração inflamatória, né? De maneira geral, eu gosto de usar um que tenha um pH neutro, né? Porque o pH da orelha, né? O pH daquela região do tegumento é em torno de 6,6 a 6,8, próximo do 7, que é o pH neutro, ok? Então eu prefiro usar um produto que tenha uma equiparação de pH. Então, mas para que você vai utilizar? Como é que você utiliza? Se eu não vou utilizar uma forma mecânica, né, um algodão, né, ou uma gaze, o que quer que seja, uma pinça, como é que eu faço a remoção? A remoção ela é feita simplesmente pelo limpador. Então você vai colocar esse limpador dentro da orelha do animal, dependendo do tamanho do animal. Então normalmente 1 ml, né, é a capacidade que tem um conduto aditivo. Então normalmente a gente coloca em torno de mais ou menos em 40%, 50% dessa capacidade, que seria em torno de 8 ou 10 gotas do produto, tá? Então você vai colocar dentro da orelha, né, pingar dentro da orelha, você vai fazer uma massagem, né, tipo empurrando um pouquinho essa região da orelha e vai soltar o animal. Então a própria solução de limpeza vai promover a limpeza, tá? Ela vai entrar em contato com o material orgânico e esse vai fazer o que? A quebra, vai fazer a saponificação, vai fazer a degradação, né? Vai fazer o amolecimento dessa secreção e ela vai sair por si dentro da orelha, ok? Então o contato com o limpador com o conteúdo que vai fazer a limpeza. E para isso você tem que deixar lá. Então uma prática bastante comum e errada é você colocar o limpador e imediatamente tentar promover a limpeza com cotonete, suave, pinça, seja lá o que for. Isso é muito errado, gente. Por quê? Porque esse material ele necessita de um tempo para poder quebrar essa sujidade, esse material orgânico que está ali. Okay? Se você não der tempo, ele não vai funcionar. Você pode, por experiência própria, tentar embeber um cotonete, um algodão, qualquer coisa que seja, e tentar remover essa secreção, ela não vai sair fácil, tá? Por quê? Porque ela não deu tempo ainda de quebrar.
E por que isso acontece, gente? Bom, eu falei para vocês que ali tem matéria orgânica, geralmente uma quantidade de gordura também por causa das glândulas sebáceas, e isso vai fazer com que exija dos produtos uma função bastante apurada de quebra desse material orgânico, né? Então, o que a gente chama de propriedade surfactante, né? No vídeo anterior, quando eu falei sobre os banhos, né? Qual é a frequência de banhos, a gente falou sobre surfactante, né? Então, o que é o surfactante? O surfactante é uma substância que quebra gordura, tá? Então, quanto maior a concentração de surfactante, maior o poder desengordurante, ok? Na orelha, por se tratar de uma região bastante sensível, né? E próxima do cérebro, né, da caixa craniana, a gente não vai usar produtos com propriedades surfactantes, né, ou irritantes alta. Então a gente sempre vai usar propriedades surfactantes de baixo poder. Consequentemente, ele não vai conseguir limpar perfeitamente do jeito, por exemplo, que um sabonete, que um shampoo, né? Que é uma substância que tem uma quantidade de surfactante maior. Então ele exige um tempo, né? A minha orientação aqui no consultório, e é uma orientação que eu vou passar para vocês, é a seguinte: você vai colocar a solução de limpeza dentro da orelha, vai fazer massagem, isso de preferencialmente você vai fazer à noite, antes de você dormir, e aí você não limpa, não mexe nada. E aí de manhã, se você quiser, você vai pegar um algodão, enrolar no seu dedo indicador, tá? Por quê? Porque daí você não vai ter o acidente de enfiar dentro do canal horizontal, que seria bastante ruim, e você vai limpar somente a sujidade que você acaba observando, enxergando, né? Que vai estar ali no canal vertical, ok? Então você vai aplicar isso à noite, de preferência limpar de manhã. Ah, mas eu não tenho tempo de manhã. Você pode fazer então a limpeza, que se você quiser, a partir de 30 minutos depois que você aplicar a solução de limpeza. Antes disso, gente, você não vai ter uma solução de limpeza com eficiência, tá bom? Então essa é a minha dica, tá? De como limpar. Como é que você vai usar o limpador? Então você vai usar ele sozinho, sem nenhum tipo de produto mecânico, né, algodão, gás, o que quer que seja, pinça, né, nem pensar. Mesmo porque se você utilizar muito esse movimento de cotonete lá para dentro, você vai acabar inibindo o movimento ciliar, que é aquele movimento que eu falei lá no comecinho, que é o movimento das células fazem, né, de dentro para fora, que é justamente para expulsar a secreção. Se você muda o movimento ciliar, aí você vai ter sempre um acúmulo de secreção lá dentro da orelha, no canal horizontal, que seria péssimo, tá? Então esse é o modo certo de fazer a limpeza: colocar a solução, esperar ela reagir para depois você limpar, ok? E quando que você vai fazer a solução? Então eu devo fazer a limpeza em todos os animais? Claro que não, né? Os animais que têm pouca produção de cerume, pouco acúmulo de secreção, você não precisa fazer. Então você vai fazer naqueles animais que têm uma quantidade de secreção, ou seja, você deu banho essa semana, limpou a orelhinha, né? 2, 3 dias depois você olha para a orelha, ela já tem um acúmulo de secreção. Pode ser que esse animal tenha necessidade de fazer uma limpeza. Tem que consultar um veterinário, de preferência, né, na minha opinião, um dermatologista, que ele vai ter mais condições de orientar você da maneira correta, ok? Então, toda vez que você vai tratar o animal, que você vai fazer um tratamento de orelha, a limpeza ela é extremamente necessária, gente. Por quê? Porque se você pegar um produto de excelente qualidade, nós temos na veterinária produtos de excelente qualidade para tratamento de orelha, mas não adianta nada esse produto ser excelente se você aplicar no meio de sujeira, né? Você vai aplicar o produto com a orelha toda cheia de secreção, né? Toda cheia de sujeira, não vai funcionar, porque esse produto ele vai ficar em cima da sujeira, a sujeira ela vai fazer como se fosse um bloqueio, muitas vezes tem até biofilme, que seria um acúmulo de secreção dos próprios micro-organismos que fazem ali no local, impedindo a absorção, né, o contato do produto
com o tegumento, com a pele, né, um revestimento cutâneo da orelha, ok? Então, muito importante a limpeza. Muitas vezes, dependendo da quantidade de secreção, nós temos que fazer um tratamento prévio de limpeza antes, uns dias antes, 2, 3, 4, 5 dias antes de você aplicar o produto de tratamento, tá? Por quê? Para você tentar remover o máximo que você puder dessa sujidade. Lógico, esse tratamento prévio muitas vezes tem que ser feito 2 vezes ao dia ou até 3, dependendo da quantidade de sujeira. Quem vai definir isso é o médico veterinário, né? Quantos dias e quantas aplicações por dia a mais que ele vai fazer do produto de limpeza, e depois começar com o produto de limpeza. Outra coisa importante é jamais fazer o tratamento de limpeza junto ou próximo do tratamento medicamentoso, tá? Porque senão um vai anular o efeito do outro. Se você aplica a limpeza e em seguida você coloca o produto de tratamento, você vai estar anulando, um vai estar tirando o efeito do outro. E o contrário também é importante. Você coloca o produto de tratamento e em seguida você vai limpar, você está removendo o produto de tratamento, ok? Então, a gente vai fazer limpeza quando necessário, quando o animal tiver um excesso de acúmulo, porque se você deixar esse excesso de acúmulo no início é só um aumento de secreção, depois essa secreção ela vai favorecer o que, como eu falei anteriormente, o crescimento de micro-organismos e possivelmente inflamação e infecção. Você vai fazer em animais que têm predisposição, cocker, basset hound, né? Tem outros animais também que têm esse excesso de secreção, né, que você percebe. E também quando você vai fazer os tratamentos, tá? E muitas vezes você vai ter que manter a limpeza mais frequente nesses animais que têm problema de pele, ou seja, que têm problema de orelha, otites recorrentes, né? Muitas vezes você consegue evitar essas otites recorrentes fazendo o quê? Fazendo as limpezas periódicas, né? 1 ou 2 vezes por semana você já consegue muitas vezes evitar que essa otite fique sendo recorrente. Eu gostaria muito que você entendesse a importância dessas informações para o seu pet. Eu vejo a maioria das pessoas fazendo errado a limpeza, aplicando e logo tentando tirar, aplicando junto com o tratamento, usando cotonetes suaves, pinças lá dentro, tá? De maneiras equivocadas, favorecendo até muitas vezes a alteração histológica desse tegumento, favorecendo as otites crônicas. Então é muito chato, muito ruim você tratar com um animal com otite crônica justamente pelos efeitos ruins, deletérios que ela tem, ok? Então, se você gostou do vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal para a gente poder estar valorizando essas informações, né? Para a gente poder estar divulgando essas informações aqui nessa plataforma, ok? Obrigado, gente, e até a próxima.